Bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa damos a conhecer startups portuguesas que estão a transformar ideias em negócios de sucesso. Hoje vamos falar sobre apoios a empresas, quer seja através de candidaturas a fundos nacionais, quer seja a candidaturas a fundos europeus. E como a startup portuguesa Granter AI está a ajudar as empresas a procurar e depois a preparar propostas para candidaturas destes fundos, recorrendo à inteligência artificial. E para isso temos connosco Bernardo Seixas. Bernardo, bem-vindo ao nosso programa. O Bernardo é cofundador e CEO da Granter AI. Então, primeira pergunta de todas, faz-nos lá o teu pitch. Qual foi o problema que vocês detectaram e a solução que arranjaram para esse problema? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. O problema que nós identificámos, isto foi em 2022, enquanto estava num programa de incubação de startups, e nesta altura comecei a ouvir falar muito dos fundos europeus, do PRR, do Portugal 2030, da quantidade enorme de fundos europeus que iam entrar em Portugal, a chamada bazuca europeia, 30 mil milhões de euros, e nós começámos a perguntar às empresas, naturalmente muito inovadoras à nossa volta, se iam candidatar a estes fundos, que supostamente seriam para elas. E as empresas todas responderam a mesma coisa, que era não, isso aí é para empresas grandes. O tempo que demora a fazer essas candidaturas é brutal para uma startup. Os consultores que fazem essas candidaturas são muito caros e nós, na realidade, nem sabemos que oportunidades é que existem, nem existe uma maneira fácil de as encontrar. E eu claramente percebi que havia aqui um grave problema, um mismatch entre as empresas que deviam ser beneficiadas e os fundos que as querem beneficiar, e então criámos a Granter, que é um agente de inteligência artificial que podemos pensar nele como um empregado digital das empresas que vai autonomamente encontrar as oportunidades de financiamento que fazem sentido para a empresa, gera as candidaturas automaticamente e depois submete e gera toda a burocracia associada. Mas estamos a falar de candidaturas nacionais ou europeias, ou ambas? Ambas. Os fundos europeus, portanto, dividem-se em candidaturas feitas diretamente à Comissão Europeia, normalmente feitas em inglês, e a competição é todos os países europeus, e depois existem os subsídios nacionais e até algumas privadas, etc. Nós fazemos ambos os casos para vários mercados europeus e americano. Qual é o vosso modelo de negócio, então? Nós cobramos uma subscrição anual, que depois aqui depende do tamanho da empresa que está a candidatar, o número de candidaturas que pode ou que tenciona fazer, mas cobramos uma subscrição anual entre os 2.000 euros por ano e os 20.000 euros por ano. Independente do número de candidaturas ou algum... O valor desta subscrição varia consoante o número de candidaturas que essa empresa está a tencionar fazer. Portanto, empresas maiores tendencialmente vão mais tender para os 20.000 euros anuais, enquanto pequenas empresas, startups, que normalmente têm um projeto, que depois podem candidatar-se a uma ou várias candidaturas, vamos cobrar o valor mais baixo de 2.000 por ano. E os vossos clientes serão então as empresas diretamente? São os consultores? Quem é que serão os vossos clientes? Podemos fazer ambos. O nosso target, quem é o nosso cliente ideal, são as empresas. Nós queremos desintermediar este processo de obtenção de fundos europeus. Portanto, achamos que aqui os consultores muitas vezes estão no meio desse processo e são, infelizmente, muito opacos durante este processo, cobram valores muito altos. Portanto, nós queremos desintermediar este processo, se bem que também já temos alguns consultores a utilizar o nosso software, obviamente para agilizar os processos internos deles. Então, e se eu tiver uma ideia e não for nem consultor, nem for uma empresa, for uma pessoa privada, também tem a capacidade, quer dizer, esse valor de 2.000 euros, se calhar depois pode ser aqui um entrave para esse tipo de pessoas entrarem na vossa plataforma. Como é que há alguma solução para esse tipo de situações? Neste momento não. Portanto, no futuro a Granter quer ser o sítio onde pessoas e empresas e até organizações sem fins lucrativos, etc., conseguem encontrar todas as fontes de financiamento. Neste momento nós somos uma startup, ainda somos muito pequenos, temos de estar focados num tipo de cliente ideal e neste caso escolhemos as empresas como esse tipo de cliente. Mais tarde virão as pessoas individuais. Em que ano é que vocês começaram? Portanto, eu comecei a desenvolver este projeto, como eu disse, a idealizar este projeto em 2022. Nós lançámos o primeiro produto, a plataforma, para o ar em 2023, setembro de 2023, um ano e 5 meses. Vocês receberam logo investimento logo de início, certo? Através de uma incubadora. Contem-me lá que tipo de investimento é que vocês já tiveram.
Sim, portanto, logo de início, mais ou menos, eu ainda estive a trabalhar quase um ano sem salário e sem investimento, mas depois, desde que a empresa abriu, sim, foi muito rápido recebermos essa ronda de investimento. Foi 150 mil euros inicialmente desse programa de incubação e depois, desde aí, já levantámos mais 175 mil euros de outros investidores anjo e também de outro programa de aceleração europeu. E é possível partilhar quem foram os investidores? Sim, portanto, a da primeira ronda foi a Demium, foi o programa de incubação onde eu conheci o meu co-founder até, puseram 150 mil euros. Depois o segundo programa de aceleração é o segundo maior a nível mundial, que é Techstars. Aliás, eu vou para Turim agora no sábado viver durante 3 meses exatamente para participar nesse programa. E depois também temos investidores anjos, que neste caso é uma agência de marketing que está a fazer o nosso rebranding, e outro investidor que foi o nosso primeiro consultor de fundos europeus, o nosso primeiro parceiro, uma consultora tradicional de Braga que entrou aqui no capital da empresa por apoiar tanto a nossa visão. Portanto, estamos a falar de investimento privado, ao fim e ao cabo. Sim, isto é tudo investimento privado. Ok, e quais são os próximos passos que vêm aí para a Granta AI? Nós estamos neste momento a lançar este novo produto que é o agente da AI. Uma das grandes diferenças para este agente versus o que nós tínhamos antes é que nós vamos lançar já para vários mercados, portanto vamos sair um bocadinho do ninho. Até agora tínhamos maioritariamente clientes portugueses e agora vamos lançar para alguns mercados-alvo como Espanha, Itália, onde vamos estar a viver, Espanha, onde já temos algumas relações com os nossos investidores passados, e também Estados Unidos, onde estamos a ter o maior interesse orgânico. Estamos a ter mais ou menos 50 empresas americanas a entrarem por semana na nossa plataforma, e portanto estamos a validar esse mercado. E portanto é este lançamento, ir para Turim, para este programa de aceleração, lançar estes mercados e crescer. O objetivo logo a seguir vai ser levantar uma ronda seed, com a ajuda deste programa de aceleração e com os investidores europeus e americanos que já estamos a falar, para conseguirmos expandir muito mais aceleradamente do que fizemos até agora. Mas as candidaturas, as calls, é assim que se chama o termo técnico, normalmente da gíria que se utiliza aqui nesta área, as calls, cada uma tem uma especificidade diferente, ou seja, os campos que têm que ser preenchidos são diferentes, o modo como tu introduzes a informação é diferente. Vocês vão conseguir, recorrendo supostamente à inteligência artificial, adaptar-se a todos este tipo de candidaturas, dependendo até das entidades que fazem as candidaturas, não é? Sim, nós já o fazemos. Portanto, só para ser claro, nós já submetemos mais de 150 candidaturas que são a avisos completamente diferentes, exatamente com essas especificidades muito particulares. E nós, neste momento, inicialmente, naturalmente, nós fizemos candidaturas também suportadas com humanos especialistas na matéria, que nos ensinaram a fazer essas candidaturas, seja a nível português como a nível internacional, para fundos europeus, à Comissão Europeia diretamente. Fomos aprendendo, fomos traduzindo esses insights para dentro do produto, e agora o produto, consigo dizer facilmente, que consegue adaptar-se a qualquer call, a qualquer especificidade de qualquer área ou qualquer empresa. Portanto, aliás, estes agentes que nós estamos a desenvolver para as empresas vão ser agentes que vão ser especificamente treinados para esse cliente. Já nem é só por call ou por concurso. Vai ser à empresa. Aquele agente vai ser único e vai saber toda a informação da empresa e vai conseguir fazer candidaturas muito personalizadas. Mas no final de tudo há sempre uma validação humana, ou hoje em dia já não precisam dessa validação humana? Não há validação humana, nós estamos full inteligência artificial. Existe sempre a validação humana do próprio cliente, não é? Portanto, não fazemos nada sem a autorização do cliente, mas já não necessitamos de um humano no meio do processo. Portanto, geramos a candidatura inteiramente por inteligência artificial, o cliente verifica e altera algumas coisas ou sugere alterações à inteligência artificial para ela fazer, e depois conseguimos submeter naturalmente sem passar por um consultor. E o ato de submeter a candidatura também é do vosso lado ou é do lado do cliente? Nós neste momento já conseguimos submeter automaticamente candidaturas nacionais, portanto nos portais do governo português. Ainda não conseguimos fazer para todos os portais internacionais, mas estamos a desenvolver isso e nos próximos meses iremos conseguir fazer a submissão automática para toda a gente. Olha, Bernardo, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores, muito sucesso para a vossa jornada. Eu e o Bernardo vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. Bernardo, agora só aqui em formato podcast, vamos lá perceber o processo. Portanto,
eu sou uma empresa, eu deduzo que, portanto, isto para qualquer tipo de empresa é possível, certo? É para qualquer tipo de empresa, sim. Quer seja startup, quer seja média, grande empresa, certo? Pronto. Sim. Portanto, eu inscrevo-me, sou uma startup, sou uma empresa X, inscrevo-me, dou alguns dados da empresa, suponho eu, deduzo que é necessário fazer uma espécie de login, dou alguma informação da empresa, qual é o âmbito da empresa, que tipo de informação é que vocês pedem logo de início? Sim. Uma coisa muito importante de perceber sobre esta nova tecnologia que são os agentes de IA é a maneira como devemos pensar sobre eles são empregados digitais da empresa. E, portanto, para ele conseguir fazer um bom trabalho, tal como um empregado humano, ele vai necessitar de ter acesso a toda a informação necessária para, e no caso dos fundos europeus é preciso muita, para fazer estas candidaturas. E, portanto, o primeiro passo, que é muito, muito importante, é o processo de onboarding. Portanto, nós temos, para além do onboarding digital, em que a empresa consegue submeter algumas informações básicas, consegue pôr alguns documentos, também temos um onboarding com a nossa própria equipa, portanto temos um gestor de conta que vai ajudar a guiar sobre este processo de onboarding para garantir que temos o máximo de informação possível, seja candidaturas a fundos europeus passados, seja o planos de negócio, seja os recursos humanos que a empresa tem neste momento associados, quais é que são os backgrounds desses recursos humanos. Portanto, tudo e mais alguma coisa que possamos pedir a uma empresa à cabeça vai nos ajudar depois a fazer o matching entre as empresas e os fundos europeus e depois, em última instância, a gerar as candidaturas. Portanto, é um processo de onboarding bastante extensivo para garantir que tem a melhor qualidade possível no passo a seguir. Então, mas e se a pessoa não souber toda essa informação e quiser saltar alguns passos, é possível? Depende, portanto, no onboarding inicial digital, sim, consegue saltar, mas depois, para nós conseguirmos garantir que o matching, por exemplo, funciona bem, tem de passar por nós, humanos, para nós garantirmos que isso está a funcionar. E aí nós vamos sempre pedir essas informações. Se o cliente não tiver essas informações, seja por que razão for, nós ajudamos-lo a obter ou a produzir esses documentos, essa documentação, essa informação, para depois funcionar. Porque se vamos imaginar que a empresa não nos dá informação sobre o que é que pretende fazer ou o que é que já fez no passado. Isso quer dizer que não conseguimos ir procurar um fundo europeu, por exemplo, para ir contratar pessoas. Se não sabemos que ele quer contratar pessoas, é impossível irmos à procura nesse sentido. Portanto, precisamos de algumas linhas para guiar a nossa pesquisa e, tendo essas linhas e essa informação, conseguimos depois autonomamente fazer esse trabalho. Portanto, a empresa tem que saber logo à partida que projetos futuros é que quer implementar dentro do seu roadmap, dentro dos próximos tempos. Normalmente é assim que funciona. Para candidatarmos a um fundo europeu que é para o futuro, normalmente temos de idealizar o que é que estamos à procura. E isto aqui, os objetivos mais tradicionais para ir buscar fundos europeus é contratação, a compra de máquinas ou de algum tipo de infraestrutura, por exemplo, fábricas novas, coisas deste género. Também pode ser investigação e desenvolvimento, é uma das áreas que mais tem apoios a nível de financiamento europeu. E, portanto, tudo gira à volta destes temas. E a maior parte das empresas que estão a crescer têm alguma destas necessidades, seja recursos humanos, seja ativos tangíveis, intangíveis, e portanto, eles dizem-nos nessa altura em que fazem o onboarding quais é que são os objetivos deles a curto, médio e longo prazo, e depois, também isto é interessante, isto é uma plataforma, um agente que vai tendo de ser atualizado. Portanto, tal e qual como um empregado humano que estaria à procura de novos fundos, ele também tem de estar atualizado sobre novas ideias, novos projetos que a empresa quer desenvolver para conseguir ir buscar esses fundos para financiar esses projetos. Portanto, nós vamos estar a fazer, para além desse onboarding inicial, nós depois temos checkpoints que o agente faz autonomamente à empresa a dizer: olha, existem aqui uns incentivos para investigação e desenvolvimento. Vocês estão a pensar agora, num futuro próximo, fazer um novo projeto de investigação e desenvolvimento, e aí a empresa pode se lembrar: sim, vamos desenvolver este novo produto, põe lá essa informação e ele aí já consegue ir à procura de todos os fundos para esse projeto. Ou até pode acontecer o contrário, que é, já que vai haver uma call para isso, se calhar era uma boa ideia avançarmos com um projeto neste sentido. Muitas vezes as empresas é mais o inverso. Quando vêm as calls é que criam projetos para caber dentro desse projeto. Portanto, esse IA vai falando ou esse agente, como tu dizes, esse empregado digital, vai falando com a empresa e vai tentando aferir alguma informação. Mas depois ele também vai à procura das tais ditas calls, das tais ditos avisos que vão sendo lançados nas plataformas. Tecnicamente, minimamente falando, vai-nos dando aqui alguma indicação de como é que tu consegues, ou como é que o vosso agente consegue pesquisar
os avisos que vão saindo nas diversas plataformas e fazer algum match com a empresa ou com consórcios que possam existir? Como é que vocês fazem essa gestão toda? Portanto, é relativamente simples a resposta. Nós, em primeiro lugar, temos de mapear exatamente onde é que estão essas bases de dados de novas calls, novos programas que vão sair, e isso aí fazemos agora humanamente. Portanto, temos todos os portais onde saem novos avisos, seja de portugueses ou de outros países, mapeados já, e temos crawlers que seguem esses sites e tentam encontrar novidades, novas calls que aparecem numa base diária. Nós recebemos uma vez. Para quem não sabe o que é um crawler, sim. Explica lá um bocadinho. Podem pensar como um robô que rastreia um site todos os dias e que percorre a informação que está no site e consegue identificar se existem coisas novas ou não. Como é que ele faz isto? Portanto, ele, vamos imaginar que tem 100 avisos lá dentro, ele traduz neste momento a página para texto e depois consegue pesquisar aqui através da inteligência artificial, consegue pesquisar na nossa base de dados se já temos aqui as 100 na nossa base de dados. Vamos imaginar que só temos 99, quer dizer que há uma nova. Esta nova, vamos então utilizar a inteligência artificial para entrar dentro do aviso, que normalmente é um PDF 10, 15, 20 páginas, e depois com já a indicação nossa, estamos aqui a guiar a inteligência artificial, vai resumir esse aviso para os seus pontos essenciais, aos seus critérios de elegibilidade, de avaliação, vai pôr essa informação na nossa base de dados, ficar disponível para os nossos clientes. Portanto, vocês já analisam quer o tema da candidatura, quer os critérios de elegibilidade e também os critérios de avaliação. Exatamente, tudo. Portanto, a ideia depois do projeto em si, imaginem que eu quero criar um projeto de inovação, queria fazer coisas de inovação, mas não tenho bem noção do quê. E ele foi lançado na minha área um projeto de inovação. Candidaturas a projetos de inovação com vários critérios de análise da proposta. Mas muitas vezes depois a ideia da proposta em si às vezes é melhor ou pior consoante os critérios que foram definidos. Se calhar a ideia até era boa, mas para aqueles critérios não eram tão bons. Por vezes tens que adaptar a tua proposta para aqueles critérios. Vocês conseguem fazer isso? Dar indicações ou dar balizas para guiar a pessoa ou guiar a empresa para fazer determinados tipos de proposta? Em primeiro lugar, eu tenho de dar uma nota e uma sugestão para toda a gente que esteja a ouvir, que esteja a pensar fazer candidaturas a fundos europeus, que é: não deveriam desviar o rumo da vossa empresa e dos vossos projetos para ir de encontro a avisos. Fazer pequenos desvios para enquadrar melhor e conseguir receber esse financiamento. Não há problema nenhum e é normal fazer-se, mas desviar completamente o rumo. Vamos imaginar, no exemplo que deste, um projeto de investigação e desenvolvimento, saiu agora um aviso para investigação e desenvolvimento. Eu não estava a pensar em investigar nada, desenvolver nada, mas agora, por causa deste aviso, eu vou contratar 5 pessoas, vou desenvolver uma coisa diferente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é: se desviarmos demasiado o rumo da empresa, já vi muitos casos em que isto dá para o torto, porque ou a empresa desvia-se tanto, desvirtua a própria empresa, ou depois a empresa acaba a não executar o projeto a que se propôs inicialmente. Deixou de ter lógica. E tem de devolver o incentivo, que ainda é pior. Certo. Já vimos empresas a irem à falência por terem de devolver os incentivos porque se desviaram muito do projeto que puseram no papel, na candidatura. Mas pronto, tirando essa ressalva... Não estava a ir tão longe. Aqui a ideia muitas vezes é: tu tens uma ideia para um determinado projeto e para encaixares ipsis verbis naquilo que eles pedem, muitas vezes tens de fazer ali um pequeno desvio, mas estamos a falar de um desvio pequeno, estamos a falar de um desvio grande. Portanto, até que ponto é que a vossa inteligência artificial consegue ajudar a empresa a fazer esse pequeno desvio? Olha, vocês não estão a fazer check em todos estes pontos, há aqui este ponto que a vossa proposta não faz, ou logo à partida ela sugerir logo: isto deveria de ser assim para cumprir todos estes requisitos. Como é que funciona? Tocas num ótimo ponto, porque é exatamente assim que a inteligência artificial está a funcionar. É como uma espécie de checklist dos critérios de elegibilidade e depois de avaliação. Portanto, uma fase inicial para perceber se o projeto é ou não elegível, ele pega na informação que tem, seja ela muito completa ou incompleta, e vai percorrer os critérios de elegibilidade de todas as calls que possam estar abertas, que se enquadrem com aquilo que o cliente quer, e depois, vamos imaginar, um dos critérios é ser uma PME. Check. Vamos passar para o segundo. Tem recursos humanos dedicados à investigação e desenvolvimento, e se o agente não tiver esta informação, ele vai perguntar à empresa: vocês têm recursos humanos dedicados à ID? E aí o humano poderá decidir: ok,
tenho e, portanto, responder e avança tradicionalmente, ou até não tenho, mas poderá fazer sentido para este caso. Ou vamos imaginar uma candidatura de internacionalização, em que normalmente é para ajudar empresas a exportar mais para certos mercados. Pode acontecer, e é típico, haver critérios como, por exemplo, eu quero exportar para mercados que são de economias subdesenvolvidas. Existe uma lista de mercados que são específicos subdesenvolvidos ou mais desenvolvidos. E aí a nossa inteligência artificial já consegue identificar: olhem, vocês disseram que iam fazer exportações para a Alemanha e que é um país mais desenvolvido, mas se vocês quiserem fazer para um país menos desenvolvido, isto já vai enquadrar-se. E portanto aí já consegue dar esse tipo de sugestões. Nunca vai sugerir diretamente a uma empresa: olha, vocês deviam começar a exportar para um país quando nem estavam a pensar fazer vocês isso. Não percebem nada disto e afinal é para aqui que vocês deviam ir. Exatamente. E pode identificar critérios de elegibilidade que eles não cumprem, ou que a informação que está disponível para o agente não é suficiente para aferir essa elegibilidade, e aí o humano consegue decidir se vai ou não vai. Quando há candidaturas em consórcio, ou seja, para quem não sabe, candidaturas em consórcio é um grupo são várias empresas a fazer uma candidatura única, em que tipicamente há um líder do consórcio e depois há várias empresas que estão associadas a este consórcio, né? Mas há sempre um líder do consórcio. E normalmente é essa a empresa que faz a candidatura e as outras, ou pelo menos é ele que gera a candidatura, as outras empresas vão atrás, estão lá anexadas, mas vão atrás. Nestes casos específicos, como é que a Grantor AI funciona? Então, para responder a essa pergunta dos consórcios, é preciso dividir em duas componentes, duas propostas de valor que poderíamos ter nessas candidaturas em consórcios. A primeira é encontrar o consórcio. É um grande desafio que as empresas têm, porque para encontrar uma empresa, em primeiro lugar, que queremos fazer um projeto com ela e que faz sentido, porque os consórcios vencedores são aqueles consórcios que todos os membros fazem sentido colaborarem. Portanto, normalmente existe pelo menos uma entidade que serve de investigação e desenvolvimento, normalmente é uma entidade do sistema científico ou tecnológico, uma universidade, um centro de investigação. E depois normalmente existem empresas, sejam startups ou grandes empresas, que vão trazer essa tecnologia para o mercado, ou PMEs que façam sentido porque têm algum valor estratégico para esse projeto. Portanto, há essa componente de encontrar os membros corretos para um consórcio, e nessa componente em particular nós não estamos a operar. Isso, infelizmente, é algo que ainda acontece muito offline. As pessoas vão muito através do networking que existe. É muito networking. Existem reuniões físicas em Bruxelas, normalmente, para encontrar membros dos consórcios ideais. Existe muito contacto e muito, vamos chamar-lhe back-channeling. É um bocadinho opaco, na realidade, a maneira como estes consórcios se formam. E acaba por acontecer que são sempre muitos membros. É que também é um problema em si próprio. São os profissionais das candidaturas. São os próprios consultores, neste caso os consultores tradicionais, que já são muito profissionais a organizar estes consórcios e a montar estas candidaturas. Portanto, são eles a agarrar nas diferentes pontas de empresas europeias para submetê-los. Portanto, nessa parte ainda não estamos a fazer o matchmaking, já fizemos experiências sobre isso. Nós na altura tínhamos mais de 2.000, nós neste momento temos mais de 2.000 empresas na plataforma e fizemos testes para tentar juntar essas empresas em consórcios, e a nossa conclusão muito direta foi que não temos ainda massa crítica para conseguir fazer os consórcios ideais. Portanto, a grande maioria destas empresas que temos na plataforma são portuguesas e, portanto, como temos de fazer consórcios e são portuguesas e são pequenas empresas, são startups, é onde tivemos mais sucesso até agora, acabamos por não ter massa crítica suficiente para conseguir buscar as universidades, as grandes empresas que são necessárias para fazer um consórcio equilibrado. Portanto, nós decidimos pôr isso de lado por enquanto, até termos, por exemplo, 100.000 empresas dentro da plataforma, e aí sim, claramente, já vamos conseguir fazer esse matching, essa interligação, mas por enquanto estamos a deixar de lado essa proposta de valor. A segunda proposta de valor é a tua pergunta mais direta, que é: como é que fazem a candidatura? E aqui temos duas maneiras. Se for o líder de consórcio a usar o nosso software, portanto, subscrever a Grantor e tiver o nosso software, nós conseguimos primeiro, a inteligência artificial consegue fazer a estrutura da candidatura e dividir a candidatura por membros do consórcio. O termo técnico é Work Packages. Cada membro do consórcio tem um ou mais Work Packages que vão ficar encarregues. E, portanto, ele consegue fazer primeiro esta estrutura do consórcio e consegue gerar os Work Packages. E, portanto, depois,
nessa parte mais prática funciona exatamente igual, sendo um consórcio ou não ser um consórcio. Ele gera a candidatura com base na informação que tem. Se não tiver informação, porque a empresa do Work Package X não tem a Grantr, nesse caso, pronto, consegue fazer os outros e a empresa que não usa a Grantr tem de fazer à mão. Voltando aqui um bocadinho aqui ao tema que tu falaste há pouco sobre a parte opaca, a parte do networking que existe, tipicamente nas candidaturas a fundos europeus, a regra é que deve de existir pelo menos 5 empresas, pelo menos é o buzzword que se ouve, é pelo menos 5 empresas dentro de um consórcio. O ideal é que existam empresas também sempre dos países periféricos, ou seja, Portugal, Espanha e depois os países de leste, eventualmente uma empresa grande ou duas do centro da Europa, que normalmente são os líderes do consórcio e é quem vai buscar mais dinheiro. Portanto, daquilo que eu conheço, mais ou menos as regras maioritariamente são estas. E depois estas empresas fazem, como tu disseste, muito lobbying, há muita reunião em Bruxelas, que é para definir consórcios, muitas vezes que é para definir os próprios avisos. O próprio aviso muitas vezes já é lançado com base em inputs que houve. Como é que a vossa aplicação consegue contornar este tipo de coisa? É um bocado difícil, não é? É um bocadinho difícil, portanto nós já estamos a ter alguma projeção, seja a nível do governo português que lança os avisos portugueses, quer até de avaliadores e entidades europeias. Portanto, já estão a começar a ver a Grantr a crescer e a perceber o potencial que tem de desburocratização, porque é esse o nosso objetivo, é desburocratizar. Eu digo sempre que o inimigo número 1 da Grantr é a burocracia. Nós queremos tirar a burocracia do caminho e queremos ajudar os fundos europeus e as entidades europeias a cumprir o seu propósito, que é ajudar as empresas a crescer. E o que esta burocracia faz e esta opacidade, este jogo de bastidores, lobbying que existe em Bruxelas, impede que os fundos europeus cumpram o seu propósito inicial. E eu tenho a certeza que não é porque haja má intenção por trás dos reguladores, é a maneira como o sistema funciona neste momento da maneira mais eficiente. Mas a partir do momento em que existem tecnologias como a nossa a desburocratizar, eu sinto que esses próprios reguladores vão olhar para estas ferramentas e pensar, bem, se calhar não é preciso estarmos a receber este lobbying dos consultores, destas grandes empresas. Se calhar conseguimos ver, através destas ferramentas, quem é que são as empresas que querem de facto fundos, o que é que elas precisam, e ir diretamente a elas. Portanto, novamente, o conceito de desintermediação. Os consultores vêm aqui tirar. Eu gostava de ter estes números, eu gostava que fossem públicos, não são, mas já ouvi reguladores europeus a dizerem que os consultores levam em média 10% de todos os fundos europeus, o que é um número completamente astronómico, por causa destas fees, de irem buscar os consórcios, depois as success fees, caso a candidatura seja aprovada, e a gestão de candidatura, que é depois de uma candidatura ser aprovada, estarem a gerir. Alguém tem que gerir aquilo, enviar relatórios que são completamente burocráticos, é uma loucura, não é? E que são completamente automatizáveis. Portanto, nós também já estamos a abordar esse ponto. E portanto, eu acho que simplesmente a tecnologia vem aqui desintermediar, democratizar, e acho que essa opacidade tem o seu tempo contado. Sim, mas se nós nos colocarmos do lado de quem analisa as propostas e depois quem gera estes fundos, para eles também é uma mais-valia terem os profissionais dos fundos, porque têm certeza que aquilo vai correr bem e não há problemas nos relatórios, não há problema nas candidaturas, não há problema no desenrolar do projeto, porque se levam uma startup para fazer um projeto altamente burocrático, a startup não sabe, vai cometer erros, não vai entregar a documentação na altura própria, e aquilo depois começa a sair nas redes sociais e nas notícias de que o fundo não paga, há azares, está atrasado e está muito mais. Isto também tem alguma lógica, o porquê disto acontecer, não é? É assim, eu acho que isso é uma visão um bocadinho paternalista da coisa, certo. Vamos por aqui uns intermediários porque as empresas não sabem o que é que estão a fazer. Não gosto muito dessa visão no geral. Eu não estou a dizer que é uma visão correta, eu estou a dizer que talvez por causa disso que esse lobbying e essa opacidade, como tu há pouco falaste, existe. É para garantir que as coisas correm bem. Obviamente que uma grande tarefa se calhar vem solucionar esse problema. Pois, eu até posso concordar contigo nesse ponto. O problema é a maneira como tu descreveste, e acho que foi bem, estes consultores existem para garantir que as empresas cumprem bem a burocracia. Exato. O meu ponto é a burocracia não devia existir. Pois é, tens razão, compreendo. Então, tu há bocadinho falaste que, além de preparar a candidatura, vocês
também conseguem submeter a candidatura. Como é que é esse processo de submeter a candidatura através da inteligência artificial? Não sei, explica-me um pouco. Em primeiro lugar, nós até agora falámos da elegibilidade, portanto foi aquele passo de ele vê os critérios de elegibilidade, vê a informação que tem da empresa, cruza os dois e diz check, check, check. Se não tem alguma informação, a empresa consegue ir lá e validar essa informação. Depois, assumindo que a empresa é elegível e quer avançar com essa candidatura, depois passamos à parte de escrita em si da candidatura, que é a componente que poupa mais tempo às empresas e eventualmente também a consultores que queiram utilizar o nosso software. A maneira como funciona é nós treinarmos modelos para olharem para os critérios de avaliação, para olharem para o formulário da candidatura e perceber que informação é que eu preciso para responder a estas perguntas e, tendo essa informação, qual é que é a melhor maneira de responder a estas perguntas, garantindo que bate com os critérios de avaliação. Portanto, por acaso é muito giro de se ver, porque nós temos um modelo a gerar o primeiro rascunho de candidatura e depois temos outro modelo a avaliar a candidatura escrita por inteligência artificial para perceber se bate com os critérios. E é muito normal a primeira avaliação vir com 40 pontos em possíveis 100. E então é giro dizer isto neste ponto não bateu com o critério A, não bateu com o critério C. E então a inteligência artificial volta a introduzir esse feedback também dado por inteligência artificial e volta a fazer até ter a pontuação mais alta que consegue. Portanto, é um ciclo iterativo de melhoramento da candidatura e o humano também sempre pode dar sempre input sobre a candidatura gerada por AI. Portanto, se houver alguma coisa que não está correta, ele seleciona essa parte e diz, não, mas isto aqui não está correto, é preciso isto, isto e isto. E então é um processo colaborativo entre o humano e a inteligência artificial para chegar a uma candidatura que pode ser aprovada, uma candidatura vencedora. Portanto, vocês ao fim e ao cabo têm duas inteligências artificiais, uma para preparar a candidatura e outra para analisar a candidatura. E quem analisa, essa inteligência artificial que analisa a candidatura vai dando feedback à inteligência artificial que está a criar a candidatura, é dizer, olha, esqueceste isto, falta isto, Exatamente. melhor aqui, melhor lá, e depois tens um humano no meio que pode interagir. Exatamente. Portanto, obviamente, vocês vão ter já criado um vertical que é analisar candidaturas. Okay. Então fala-me sobre isso. Portanto, isto aqui veio de uma ideia que nós tivemos desde o início da Grantr, que era se nós estamos a tentar democratizar o acesso a fundos europeus, portanto trazer as pequenas empresas que tipicamente nem se candidatavam aos fundos porque desconheciam, porque isso demorava demasiado tempo, porque é demasiada burocracia para eles, porque os consultores são caros. Se nós estamos a trazer essas empresas para os fundos europeus, o que é que vai acontecer do lado dos avaliadores? Nós vamos encher a caixa de correio dos avaliadores com imensas candidaturas que não existiam no passado. E isso pode, em vez de ajudar o problema, ainda piorá-lo mais. Portanto, nós estamos aqui a tentar agilizar o processo entre trazer os fundos. O bottleneck muda, em vez de ser a montante, passa a ser a jusante. Exatamente. E portanto, nós desde o início que estamos a considerar esse problema e desde o início que entramos em contacto com agências governamentais, avaliadoras dos fundos europeus, para os ajudar com este ponto também. Isto aqui porque nós sabemos, especialmente em Portugal, isto acontece em todo o mundo já agora, haver atrasos na avaliação de candidaturas a grants, a fundos. No entanto, em Portugal é particularmente agudo o problema e falámos com várias agências, neste caso, por exemplo, a ANI, o Compete 2030, que analisa muitas candidaturas, Turismo Portugal, IAPMEI, Startup Portugal, portanto, as agências que de facto avaliam o grosso das candidaturas a fundos europeus e apresentámos a nossa solução como uma maneira deles ajudarem os próprios avaliadores humanos a avaliarem as candidaturas autonomamente. Portanto, aquele modelo que falei há pouco, que avalia as candidaturas feitas por AI, neste caso estaria a ser utilizado pelos avaliadores humanos para avaliar as candidaturas feitas pelas empresas normais. E nós fizemos já pilotos com o governo nesse sentido, com resultados muitíssimo promissores. Já avaliámos umas centenas de candidaturas com inteligência artificial e os resultados foram espetaculares porque tivemos avaliadores, por exemplo, a dizerem-nos eu rejeitei esta candidatura, mas depois lá, a maneira como eles falavam da inteligência artificial é engraçado, lá depois a inteligência encontrou uma coisa que eu não tinha notado e depois é que eu me apercebi, ok, isto é elegível e aprovei a candidatura, e isto eram 100 e tal mil euros de incentivo. E portanto é uma coisa que nos enche de muito orgulho,
pequeno pedaço do nosso software, ajudar um humano a fazer o seu trabalho e a permitir uma empresa que deveria ter recebido esses 100 e tal mil euros E que não ia receber. e que não ia receber, a de facto recebê-los. Portanto dá para perceber o impacto que o nosso software tem, e só em termos de números gerais nós conseguimos dizer que poupamos bastante mais de 50% do tempo de um avaliador a avaliar as candidaturas todas, porque nós trabalhamos de uma forma a identificar bandeiras vermelhas, red flags. Portanto, isto permite a um avaliador, em vez de ter de ler a candidatura toda e a decidir isto não é elegível, se a inteligência artificial conseguir identificar um ponto na 15ª página que não é elegível por causa deste e este critério, o avaliador consegue saltar imediatamente para aí, cortar imenso o seu tempo de avaliação, e isto é uma mais-valia para todos, porque se consegues avaliar uma candidatura mais rápido, consegues distribuir os fundos mais depressa e pronto, o ciclo funciona muito mais fluidamente. Da interação que vocês tiveram com os avaliadores, vocês têm uma noção de quanto tempo é que eles demoram a avaliar uma proposta, mais ou menos em média? Eu diria que cada proposta é uma proposta, cada call é uma call. Muito disparo, é mesmo muito disparo. Portanto, depende entre agências. Portanto, a ANI a avaliar um CFID é completamente diferente de uma Startup Portugal a avaliar um Startup Voucher, por exemplo. São incentivos completamente diferentes. As candidaturas em si, umas são muito mais complexas, outras muito mais pequenas, mas estamos a falar sempre de o avaliador em si com uma candidatura, estamos a falar de pelo menos um dia. Em média, vou dizer. De certeza mais em algumas situações. Depois, o problema é que também existem muitos processos burocráticos dentro dessas próprias agências que faz com que muitas vezes tenha de passar por vários avaliadores, tenha de passar pela autorização do supervisor, tem de ir depois a uma agência superior, tem de ir ao governo, às finanças, e portanto não é só, ou não é necessariamente o bottleneck nos avaliadores em si, depois há muitas outras coisas também. Em todo o processo burocrático que existe. Mas isso replica-se depois a nível europeu? Esse tipo de processo? Isso replica-se a nível europeu. Nós temos... É engraçado, nós como portugueses também, tipicamente pessimistas sobre o nosso próprio país. Eu, quando fui falar pela primeira vez com consultores e avaliadores espanhóis, franceses, italianos, alemães, achei, isto aqui vai ser muito mais rápido. E depois todos me dizem a mesma coisa. Não, o quê? 6 meses para avaliar uma coisa? Não, nós demoramos 9, nós demoramos 12. O problema, infelizmente, é transversal, porque a burocracia tem tendência a aumentar, os sistemas não têm tendência a reduzir-se naturalmente, e portanto são camadas sobre camadas sobre camadas, e é preciso de vez em quando um reset no sistema inteiro, nomeadamente com um choque com uma nova tecnologia como a inteligência artificial, para se rever as coisas a partir dos princípios base, não é? Será que esta burocracia toda é preciso? Será que o facto desta burocracia existir faz com que não se cumpra o propósito inicial pelo qual os fundos europeus foram criados, que é distribuir riqueza e ajudar as empresas a crescer? É tudo questões filosóficas interessantes. Ficam. Mas agora vou-te dar, aproveitando aqui a questão filosófica, vou-te deixar aqui uma pergunta desafiadora. Então vocês criaram um problema, ou seja, vocês de repente aumentam ou conseguem aumentar brutalmente o número de candidaturas, se assim houver clientes interessados na vossa solução, que vai criar um problema do lado de quem avalia de repente ter uma enxurrada de candidaturas, não é? Portanto, vocês criaram o problema e agora têm uma solução para resolver o problema. Isso, filosoficamente, como é que vocês vão gerir esta dualidade? É uma ótima pergunta. Sinceramente, até agora a maneira como abordámos esse eventual conflito de interesses foi muito direta. Foi todas as candidaturas que avaliamos, excluímos todas as candidaturas que produzimos, automaticamente excluímos de nos avaliarmos. Portanto, obviamente não podemos criar um software que avalie candidaturas que fizemos. Portanto, isso aí é o... Mas, sinceramente, nós até agora fizemos apenas pilotos com o governo, portanto ainda não foi nada que está implementado de maneira geral, e nem sabemos se vai ser. Foram pilotos para ambos os lados aprenderem, o lado do governo, das entidades governamentais, perceberem como utilizar estas novas ferramentas, e nós também aprendermos um bocadinho da maneira como os avaliadores pensam, e isso também nos ajuda a criar candidaturas. Portanto, foi uma aprendizagem de ambos os lados. Não sei exatamente como é que vai avançar daqui para a frente, se vamos ou não dar de facto software aos avaliadores para o fazerem. O que quero deixar aqui totalmente transparente é que estamos disponíveis para o fazer. Se o problema ficar ajusante, como disseste, nós queremos ajudar o problema e queremos dar tecnologia e ferramentas, ou pelo menos guiar. Nós somos neste momento, mundialmente, provavelmente, somos das pessoas que têm a maior interseção de conhecimento de inteligência artificial e de fundos, de candidaturas a fundos. E portanto acho que estamos numa posição
de especial, ou pelo menos de relevo, para conseguirmos guiar essas entidades a bom porto. Então, agora que dizes que vocês são altamente experientes e são os profissionais dos fundos com inteligência artificial, que tipo de concorrência é que existe neste mercado? Existem mais empresas a fazer algo similar àquilo que vocês estão a fazer? Portanto, a nossa grande concorrência hoje em dia são ainda claramente consultores tradicionais, portanto, desde as consultoras muito pequeninas, 2 ou 3 empregados, até as chamadas boutique, até às consultoras Big Four, as Deloitte, PwC, que também fazem candidaturas, normalmente para um tipo de empresas diferentes, não é? E, portanto, esses são os nossos competidores mais tradicionais. Obviamente tem aqui muita experiência, tem décadas de experiência a fazer candidaturas, também tem muitos contactos, portanto essa questão do lobbying e de contactos mesmo dentro dos avaliadores, etc. Não vamos entrar por aí, mas existe muito. Claro. E, no entanto, o óbvio é que também são muito mais caros do que uma solução tecnológica. Sim, mas eu estou a falar de empresas tecnológicas similares àquilo que vocês fazem. Existem algumas a começar a aparecer. Não existe nenhuma a utilizar tecnologias tão avançadas como, por exemplo, agentes de inteligência artificial para resolver este problema. Existem algumas que utilizam inteligência artificial, mas até agora foi sempre numa forma muito reduzida. Foram sempre chatbots, foram sempre, por exemplo, agregadores de fundos. Existem alguns que fazem o matching. Portanto, existe uma startup espanhola, por exemplo, que ajuda empresas a encontrar os fundos, mas depois não faz a escrita das candidaturas. Okay. Existem outras que fazem o contrário, que é um ChatGPT para escrever candidaturas, mas na realidade não tem a base de dados de oportunidades, portanto não conseguem treinar os modelos especificamente para aquelas oportunidades. E nós achamos que ambas essas visões... Não tem um modelo treinado para avaliar a candidatura e melhorar a candidatura. Portanto, nós achamos que ambas essas visões, seja os agregadores, seja esses, o que nós chamamos de grant writers, esses GPTs, são ambas soluções muito coxas. Ambas precisam uma da outra, e foi essa sempre a visão que nós tivemos na Grantr, e acho que foi por isso que conseguimos aprender rapidamente e desenvolver o produto até onde está, que neste momento já consegue fazer praticamente tudo autonomamente. Vocês começam quando estão na Demian, certo? Uhum. Como é que foi esse vosso processo na Demian até hoje? A empresa, entretanto, foi mudando o produto ao longo do tempo. Como é que foi esse processo? Então, isto começou em 2022. Nós, aliás, eu inscrevi-me neste programa de incubação da Demian sem bem saber o que é que aquilo era. Até achava na altura que estava-me a inscrever num coworking. Eu queria estar rodeado de pessoas e pessoas empreendedoras. Acabei a inscrever-me neste programa de incubação. O programa de incubação da Demian funciona de uma maneira um bocadinho diferente de outros programas, que é, eles tentam encontrar pessoas que tenham o que eles acham que é o perfil de um empreendedor, e o que é esse perfil é um bocadinho debatível, mas eles têm uma ideia do que é esse perfil e do que consiste uma boa startup, pelo menos a nível inicial, uma startup equilibrada. Normalmente eles apontam para 3 co-founders, apontam para uma pessoa que esteja mais ligada a vendas, que aqui seria o meu papel, eu sou uma pessoa diretamente de vendas, uma pessoa ligada à tecnologia, estamos a falar de startups tecnológicas, portanto não ter um co-founder que seja da área tecnológica não faz muito sentido, e depois depende um bocadinho da área do que estamos a falar, mas por exemplo, se for uma área mais deep tech, pode ser mais um cientista, se for uma área mais operacional, ter um diretor de operações, coisas deste género. Portanto, o que eles tentam apontar é ali para uma unidade de 3 pessoas, e foi isso que eu fiz no início. Portanto, eu era a vertente de vendas, juntei-me a outras 2 pessoas nesse programa para... Mas, na altura, quando tu entras dentro desse projeto, ou dentro dessa incubadora, ainda não tens nenhuma ideia, certo? É durante o processo incubador que crias a ideia. Certo? Exatamente. Portanto, a premissa, a tese por trás da Demian é que se nós encontrarmos estes empreendedores, este perfil de empreendedor, a ideia na realidade não interessa muito. Porque essas pessoas vão fazer acontecer, vão conseguir mudar... Tem o perfil certo para criar uma startup. Exatamente, para criar uma startup. Se tiveres esse perfil certo, vais depois conseguir desviar o teu problema, a tua solução, para encontrar o chamado Product Market Fit, que é o que todas as startups tentam encontrar. E pronto, e então foi isso que eu fiz. Entrei sem ideia, sem conhecer ninguém no programa. Lá tentam juntar-nos, quase matchmaking, entre perfis complementares. Foi isso que eu fiz inicialmente. Juntei-me a 2 raparigas que
teoricamente me complementavam, e começámos à procura de uma ideia para explorar, e foi aí que começámos a pensar nos fundos europeus. Depois, mais tarde, acabou por não funcionar com essas duas raparigas. Eu fui ao fundo de investimento por trás da Dimium, portanto, no fim do programa de incubação, eles têm a oportunidade dos projetos que chegarem ao fim, que não são todos, de apresentarem um pitch, uma apresentação aos investidores por trás da incubadora, e se eles gostarem da ideia, conseguem investir na empresa. Mas quem investe é a própria incubadora. Sim, portanto, a Dimium, aquilo começou como um fundo de investimento, e depois pensaram como é que nós conseguimos arranjar mais deal flow para o nosso fundo de investimento, que gosta de investir numa fase muito inicial. Se calhar vamos criar estas incubadoras, vamos tentar guiar estes perfis empreendedores, e aí vamos conseguir investir muito, vamos conseguir investir muito melhor do que outros fundos que não têm as incubadoras. Portanto, servia como uma maneira de criar deal flow qualificado para o próprio fundo de investimento. Eles próprios davam formação, garantiam que as pessoas Exato. tinham um market fit, não é agora aqui para o produto, mas é um market fit para o perfil de pessoa que requerem, e para a ideia que construíram, e depois, ok, temos aqui um match perfeito, vamos investir e vamos garantir que eles fazem alavancagem. Mas isso era uma incubadora espanhola, mas fisicamente essa ação de incubação foi em Portugal. Sim, este programa, esse fundo de investimento e essas incubadoras existiam a nível europeu, portanto havia, se não me engano, 10 incubadoras espalhadas pela Europa, uma delas em Lisboa, era aí que eu estava, que não estávamos, e foi aí que eu fiz o programa inteiro, que foi 6 meses, na altura. E no fim desses 6 meses, apresentei pela primeira vez ao fundo de investimento a ideia. Eles disseram, pá, gostamos de ti, gostamos da ideia, mas tu és de vendas. Como eu disse inicialmente, eles estão à procura de uma equipa equilibrada para criar uma empresa de inteligência artificial. Tu precisas de alguém tecnológico, alguém técnico que consiga criar este produto. Não podes ficar refém de outros. Exatamente, portanto, e tinham toda a razão. Hoje em dia dou-lhes 100% de razão. Na altura foi um sapo difícil de engolir, porque achava que tinha capacidade para avançar sozinho, mas na altura o Bernardo Tavares, que era o gestor de incubação na Dimium, durante esse programa de incubação, foi o meu mentor durante o programa inteiro. Ele tem um perfil técnico, é espetacular. Ele já tinha sido o CTO, primeiro programador e CTO de outra startup, que é a GoParity. Que já acabei ao programa. Exatamente. E em cima disso já tem mais de 10 anos de experiência de programação, e então foi ele a ajudar-me numa fase inicial, entrevistar outros potenciais CTOs. E depois, mais tarde, acabámos a perceber que não havia fit com nenhum dos outros que entrevistámos, e houve uma pergunta que inicialmente foi muito de brincadeira, ingênua, de olha, Bernardo, eu também me chamo Bernardo, mas Tavares, e se fosses tu? Assim, em tom de brincadeira. E ele começou a pensar cada vez mais nisso. Ele já tinha a ideia de voltar a entrar no mundo de startups e decidiu aceitar o desafio, e então saltou da Dimium, do programa de incubação e dos investidores, para o meu lado, para o lado da startup. Despediu-se de gestor de incubação para ir para uma startup e ficar sem ordenado. Exatamente, e foi um salto engraçado, porque depois o fundo de investimento, que conhecia perfeitamente o Tavares, porque ele costumava estar com eles e trabalhar com eles, a vê-lo a saltar para o outro lado da mesa, a dizer é um gosto ver-te desse lado, e isso foi um grande incentivo para eles, de facto, investirem. Isso parece daquelas séries de que a pessoa larga tudo, larga o casaco e sai para o outro lado fazer o grito do Ipiranga. Foi. Muito bem. Que dificuldades é que foste encontrando? Estou a falar de dificuldades técnicas e operacionais, é que foram encontrando aqui ao longo da vossa jornada? Encontramos várias. As maiores que estão sempre mais presentes na minha cabeça são os pivots, portanto, as mudanças de direção que nós tivemos ao longo do tempo. A primeira foi... Eu falei há bocadinho sobre o nosso processo dentro da Dimium, e nessa altura o projeto que nós apresentámos à Dimium na altura nem era a Granter. Nós apresentámos uma solução que ajudava a fazer candidaturas a um incentivo. Na altura era um incentivo fiscal para investigação e desenvolvimento. Em Portugal é o CIFID. Se bem que existem, nós na altura estávamos a vender isto, e é verdade, existem o CIFID dos outros países. Certo. Portanto, a nossa ideia era, fazendo um bom modelo para o CIFID em Portugal, conseguimos facilmente escalá-lo para outros mercados, mas neste nicho hiper específico, é crédito fiscal para investigação e desenvolvimento. Fizemos testes iniciais nesse sentido muito promissores. Foi nessa altura que nós recebemos o investimento, foi por causa desses testes. Fizemos 6 candidaturas a 360 mil euros, e até agora todas as recebemos. Não, mentira, tivemos uma rejeitada, mas as outras 5 já vieram aprovadas.
o que foram resultados super promissores. Nós conseguimos poupar entre 50% a 70% do tempo de uma empresa e ou de um consultor, neste caso, a escrever a candidatura com a inteligência artificial, e isto foi com um produto que tinha 2 meses de idade. Portanto, nós percebemos o potencial que isto tinha para melhorar, e portanto houve ali uma altura em que nós tivemos de fazer uma decisão, que foi: ou avançamos com este produto para incentivos fiscais para outros países, ou avançamos para outros incentivos que não incentivos fiscais. E isso foi um momento bastante importante para nós. Nós ainda testámos a expansão internacional. Na altura estávamos num programa também de aceleração em Espanha e testámos essa expansão para a Espanha e funcionou terrivelmente mal. Nós tínhamos ali um curto espaço de tempo para validar essa premissa, porque tínhamos muito pouco dinheiro na altura. E portanto, nós temos este budget. Se funcionar, se tivermos X clientes até daqui a 2 meses, vamos avançar. Se não, não conseguimos esses clientes nesse time frame, e então voltámos para a ideia inicial, que era, em vez de expandirmos internacionalmente com este produto, vamos expandir o produto para outros verticais. É o chamado um zoom out pivot. Muito bem. Que estamos a dar um passo atrás e a fazer este zoom out para olharmos para a mesma solução, consegue-se cá resolver outros problemas, ou noutras indústrias, ou neste caso, outros incentivos. E foi aí que tivemos a desenvolver a Grantr, e lançámos a Grantr uns meses depois, em setembro de 23, que pronto, aí já tinha centenas de incentivos lá inseridos, já fazíamos candidaturas a essas centenas. Depois, a seguir ainda houve outro pivot, portanto acho que também foi aqui um grande desafio. Nós tivemos a Grantr ativa durante, com esse modelo inicial para todos os incentivos, até ao fim do ano passado. Portanto, foi praticamente um ano que tivemos com a Grantr. Uma loucura de tempo, não é? O quê? Uma loucura de tempo. Pronto, ano é uma numa enormidade. startup parece uma eternidade, sim. Crescemos bastante bem, chegámos a 2.300 empresas já registadas, a fazer candidaturas, a mais de 20 milhões de euros em fundos europeus. No entanto, sentíamos muito profundamente que o nosso produto, apesar de ser interessante, era só 2 vezes melhor, digamos assim, 2 vezes melhor do que um consultor tradicional. Estávamos ali a poupar 50% do tempo, estávamos a poupar 50% do dinheiro comparado com um consultor tradicional. E nós nunca quisemos ir para 2 vezes melhor. Nós somos uma startup alavancada por capital externo, queremos crescer muito acentuadamente, temos o objetivo claro de ser unicórnios, e para isso não basta 2 vezes melhor. Precisamos de ir o chamado 10x, 10 vezes melhor. Precisamos de poupar 90% do tempo. Precisamos de completamente desintermediar e tirar o humano da equação. E então foi aí que fizemos este pivot De empregado digital. para empregado digital, exatamente, para esta tecnologia de agentes que está a começar a cada vez a vir para o spotlight. E estamos neste momento ainda a fazer essa transição. Estamos a lançar neste momento o nosso produto tanto a nível nacional como internacional, e isso é uma mudança muito grande. Eu aqui agora queria falar um pouco sobre a tua vida pessoal e profissional. Eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que aprendi nestes últimos dias, enquanto estava a preparar para isto. Portanto, tu tiras o curso de Gestão Industrial na Católica, não és um aluno brilhante, segundo o que sei, até chegaste a receber uma carta que está emoldurada, ou pelo menos esteve emoldurada no teu quarto durante os tempos, a convidar-te a sair se continuasse a não cumprir com as regras da universidade. Tiras o Erasmus no Japão, fazes uma viagem de mochila às costas pela Ásia, mais tarde fazes pela América do Sul, começaste a trabalhar em food delivery, trabalhaste numa startup, depois uma startup nacional, inicialmente depois na Uber Eats, e depois crias a primeira startup tua, também neste âmbito, que corre relativamente bem, mas não é um sucesso estrondoso como está a ser a Grantr AI, como eu espero que a Grantr AI venha a ser. E isto é muito interessante porque muitas vezes as pessoas têm mania ou passa-se aquela teoria de que tens que ser um excelente aluno, tens que ser o melhor do mundo, e se um projeto teu de criares uma empresa não corre muito bem, pronto,
não vales nada, és um zero à esquerda. E tu, na realidade, és a prova provada de que o facto de não seres um excelente aluno de 20 na faculdade, o facto de teres tido um projeto que até correu relativamente bem, mas não foi nada estrondoso, não desististe, arregaçaste sempre as mangas e foste à procura e conseguiste encontrar aqui um nicho e uma ideia muito engraçada e que aparentemente vai ter um grande sucesso. O que é que tu achas? Que aprendizagem é que tu tiras disto tudo e conselhos é que tu poderias dar a um miúdo que esteja na faculdade e que se calhar a vida não lhe está a correr bem? Conselhos é que tu dás a alguém? Sim, portanto, como disseste bem, não fui de todo um aluno brilhante. Não é portanto, a fase académica da minha vida não é uma fase que eu me orgulho particularmente, especialmente na universidade. No entanto, não me orgulho profissionalmente, vamos dizer assim, academicamente, mas foi uma altura pelo menos muito divertida e aprendi muito e fiz muitos contactos que são muito importantes ainda hoje. Agora, o que conselhos é que eu daria? Em primeiro lugar, sinceramente, acho que toda a gente que já teve alguma experiência empreendedora começa a notar alguns padrões que não há nenhuma correlação, pelo menos que eu tenha visto até hoje, entre ser bom aluno e ser bom empreendedor. E existe uma correlação direta entre pessoas que tiveram empresas falhadas e que depois conseguem ter empresas bem-sucedidas. Portanto, eu não conheço ninguém que à primeira tenha sido bem-sucedido com uma empresa, com uma ideia. É muito raro. Existem, eventualmente, quer dizer, por acaso não tenho a certeza se não houve outras antes, mas, por exemplo, Mark Zuckerberg ainda na universidade conseguir fazer o Facebook, etc. Mas se calhar são assim casos mais únicos do que a regra. Eu acho que, como em tudo, para uma pessoa conseguir ficar boa a fazer o que quer que seja, tende a errar. Se não errar, regra geral, não vai melhorar. E, portanto, acho que faz todo o sentido. É uma pessoa de tentar. Portanto, esse é o primeiro grande conselho que eu dou a todos os empreendedores, ou wannabe empreendedores, aos estudantes, ou maus estudantes neste caso, que queiram tentar. Tentem, avancem, façam alguma coisa, vão aprender pelo caminho. Também vão aprender se gostam disto e se é o que querem fazer, porque não é fácil. Eu disse inicialmente que, por exemplo, entre ter a minha empresa e lançar a Grantr, e antes de levantar a ronda de investimento, eu tive quase um ano sem receber salário, a trabalhar full-time já no que iria ser a Grantr. Portanto, não é uma altura fácil. Estourei as minhas poupanças todas que tinha amealhado para fazê-lo, mas era algo que acreditava. E portanto, acho que as pessoas têm de estar dispostas a fazer sacrifícios, seja profissionais, pessoais, o que quer que seja, para fazer isto acontecer. Não vai ser trabalhar das 9 às 5 que uma pessoa vai fazer uma empresa, nem muito menos uma startup de sucesso. Startups, aqui diferencio uma empresa tradicional, um negócio tradicional, e uma empresa tecnológica que normalmente é alavancada por capital externo. Portanto, existe pressão de investidores para crescer mais rápido e crescer mais rápido, levantar novas rondas. Portanto, temos de estar a bater ali nos objetivos de uma forma muito acelerada, senão também vamos ser completamente comidos pela competição. Também é um lobo que anda sempre atrás. Se ficarmos demasiado preguiçosos, vamos ficar para trás. Portanto, dito isto, não é uma coisa fácil. Acho que não existe correlação nenhuma entre bons alunos e bons empreendedores. Eventualmente, maus alunos até normalmente são mais preguiçosos, que acabam por encontrar atalhos e coisas do género para... Sim, até porque muitas vezes o bom aluno acaba por arranjar um bom emprego numa empresa qualquer e depois não tem incentivo de estar a criar. Esse é o maior problema, eventualmente, certo. Que não é minimamente que maus alunos possam ser maus empreendedores, é que bons alunos têm mais hipóteses de arranjar, portanto, um bom emprego e depois não têm coragem de... O custo de oportunidade fica cada vez mais alto à medida que uma pessoa tem um trabalho muito bom. Eu lembro perfeitamente um fundador do unicórnio português, uma vez que estávamos a jantar, disse-me que uma pessoa que tira um MBA, a probabilidade é que nunca vai começar uma startup. E há uma correlação direta. Não vai precisar, já tem ali não tem esse incentivo sequer. Alguma aversão ao risco. Se já chegou ao MBA, isto já agora novamente, claro que existem exceções, isto não é uma regra, nada na vida tem regras, mas há um padrão de, se temos esse nível de educação, provavelmente já tivemos uma carreira corporate, já estamos confortáveis na vida, o nosso nível de vida também já subiu, se calhar não queremos voltar a comer noodles e atum nesses 2 anos eventualmente que não estamos a receber, ou que a empresa falha completamente e temos de começar outra. É mais por aí.
Olha, agora tenho aqui 5 perguntas rápidas que te quero fazer. A primeira e para as quais eu peço respostas relativamente rápidas. Qual foi aquele momento em que percebeste que a Granta AI ia ter sucesso? Boa pergunta. Eu não tenho, acho que, um momento exato. Acho que o momento mais parecido com isso foi quando nós fizemos candidaturas. Foi a primeira grande aviso que nós fizemos candidaturas, que foi ao voucher para startups. Como nós somos do ecossistema de startups, isto funcionou muito bem para as pessoas, para as empresas à nossa volta. Fizemos 50 e tal candidaturas, e a quantidade de empresas, de startups neste caso, que vinham ter connosco e adoravam a nossa proposta de valor, porque nunca iriam a um consultor tradicional, e foi mesmo, empresas nunca se iriam candidatar a isto, não iriam fazer sozinhas e não iriam a consultores. Portanto, foi a murcho do nosso cliente-alvo, veio ter connosco a dizer: precisamos disto e precisamos disto rápido e precisamos disto de forma barata, e era isso que nós dávamos. Chegámos a fazer candidaturas para o voucher, chegámos a fazer 3 no dia em que acabava o deadline, que para um consultor tradicional isso seria completamente impossível. Então, já fizemos isso para outras, mas só, desculpa se a resposta é demasiado longa, mas ia-te dizer que acho que os momentos em que eu sinto mais que a Granta vai ter sucesso são ongoing, são os momentos em que eu falo com qualquer pessoa, em Portugal isto é particularmente relevante, mas em qualquer sítio, e falo de fundos europeus e falo da burocracia associada, e qualquer pessoa em Portugal ou já ouviu falar dos fundos europeus, já se candidatou a fundos europeus, ou até na rua vejo cartazes a dizer que isto é financiado por fundos europeus estão em todo lado, eles dizem: epá, isso de facto é uma burocracia brutal, finalmente alguém está a fazer isto. E acho que esse sentimento de finalmente alguém está a fazer isto mostra-me que há aqui alguma coisa. Certo, eu confirmo, eu diria que sou uma dessas pessoas. Quem é a pessoa que mais te inspira? Quem é a pessoa que mais me inspira? Eu acho que é o meu co-founder. O meu co-founder, o Bernardo Tavares. Ele é uma pessoa muito completa, e para além de ser muito boa pessoa, que é uma coisa que eu procuro diretamente, seja em sócios, seja em colaboradores, seja qualquer pessoa na minha vida, para além de ser uma muito boa pessoa e de ser muito bom tecnicamente, que é o que eu preciso num CTO em primeiro lugar, ele tem umas valências pessoais e de gestão de empresa e de equipa que, enquanto na Dimium me valeram muito porque ele era meu mentor, e entretanto quando o puxei para meu co-founder, acho que continua a ser aqui o grande pilar que eu tenho, e felizmente, porque um sócio é um casamento para a vida, e portanto ter essa pessoa que tanto respeita ao meu lado é uma coisa que me dá muita felicidade e segurança. Pior experiência com um cliente? Pior experiência com um cliente? Felizmente eu não tenho muitos maus clientes, e a maior parte dos meus clientes, como eu disse, são startups, portanto são do meu ecossistema, muitos deles são amigos. Acho que a pior coisa que aconteceu até agora foi maus pagadores. Foi empresas pequenas que estão ali a gerir fluxo de caixa. Eu percebo perfeitamente, porque eu também já fui e sou assim, que não conseguem pagar agora, ou só têm de pagar depois, ou não pagam de todo, ou a empresa vai à falência entretanto, e pronto, sinceramente são situações que acontecem, não levo a mal de todo, e gosto muito da grande maioria dos meus clientes. Onde é que vês a Granta AI daqui a 5 anos? O nosso objetivo é muito claro. Nós queremos ser a referência na Europa para encontrar e para que se candidatarem a fundos europeus. Portanto, o que eu quero é que as empresas sintam que este agente, este empregado digital, é um must-have para a sua empresa, que é, alguém diz: olha, eu no outro dia recebi 50 mil euros deste fundo europeu. Sério, como é que encontraste isso? E a pessoa vira-se e diz: mas como assim, tu não tens a Granta? Porque eu acho que tem esse potencial, claro, de ser uma coisa que segue as empresas e ajuda as empresas a encontrar oportunidades que nunca iriam encontrar sozinhas, que submete a candidatura quando eles nunca iriam fazê-lo porque não têm tempo e não querem gastar dinheiro em consultores, e ajuda empresas a crescer e a inovar, que é o nosso objetivo. Bernardo, olha, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Foi um prazer ter-te aqui e receber os teus insights. Espero que tenha sido inspirador para todas as pessoas que estiveram aqui também a ouvir-nos. Não se esqueçam, estamos na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio.